seja louvado. Amém. O Senhor nos aponta a palavra nesta tarde no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Louvado seja Deus. Glória. Glória, Senhor Deus, aleluia. Glória, glória, Jesus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus. Se todos encontraram, façamos a leitura guiados e ajudados pela guia de Deus e o Espírito Santo. Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou os mensageiros a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outros tanto, se der amanhã a estas horas não puser a tua vida com a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derrubarem os teus altares, e matarem os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jaú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eli, seu filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta,
porque te tenho eu feito? Voltou, pois, detrás dele e tomou uma junta de bois, e os matou. Eu com aparelho de bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e os servia. Somente até aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passagem esta muito conhecida, a qual nós escutamos diversas vezes já a dissertação sobre Elias, Eliseu, profetas do Senhor, a qual passaram naquele tempo e deixaram aqui o seu marco, deixaram aqui a sua dissertação sobre a sua vida naquela época, naquele momento. Glória a Deus. E o Senhor ali, por meio deles, fazia muitas obras, porque naquele tempo o Senhor fazia como hoje, também se usava de homens para mostrar as suas obras, usava de homens para deixar ali sinais e seus marcos. Aleluia. Porém, assim como Deus se usava de homens para fazer os milagres, para fazer os seus bem-feitos, ao outro lado também tinha os seus homens e se usavam de homens, de rainhas, de mulheres, como lemos aqui sobre Jezabel, e faziam os seus feitos também. Pois como Deus tinha parte com uns, o outro lado também tinha parte com outros. E assim foi se tendo durante toda essa trajetória da terra, algo que já trouxe lá de cima, algo que já veio lá de cima, uns com o Senhor e outros contra o Senhor. Aleluia. E assim nós temos também até os dias de hoje, e tudo isso se repete, uns com o Senhor e outros contra o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E naquele tempo, Elias, moço, homem, varão de Deus, estava ali naquele lugar posto por Deus para fazer ali um movimento, algo que marcasse, ficasse escrito para nós vermos e lermos nos dias atuais. Aleluia. Não lemos aqui agora, mas tem uma passagem onde fala que tinha 400 profetas e somente Elias, onde cultuavam a deuses que dormiam, cultuavam a deuses que não existiam e que não existem, profanando o nome do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor queria mostrar para todos ali que só havia mente um Deus verdadeiro. E o Senhor vem aqui falando para todos, só existe um Deus verdadeiro. Não queira acreditar em outros deuses, não queiram dar ouvidos a outros homens, porque existe somente um Deus, existe somente um Senhor Jesus, existe apenas um Mestre, e não seguiremos a mais ninguém, há somente um. Aleluia, glória a Jesus. E ali o Senhor tomou a Elias e foi ter contra aqueles 400 de Baal. Aleluia, aleluia. Esta palavra não vai muito longe, irmandade. Glória a Deus, aleluia. Então ali se achegaram os 400 que defendiam a Baal, contra um que defendia o Senhor, contra um que defendia a verdadeira voz do seu Senhor. Aleluia. E ali se puseram cara a cara, frente a frente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E ali foi posto um templo, onde se ajuntaram brasas, e ali foi se ajuntando no meio, e aleluia, glória a Jesus. E eles falaram, e eles blasfemaram contra o Senhor, aleluia, dizendo, aleluia, se verdadeiramente o Senhor teu Deus é o Rei verdadeiro, vamos fazer o seguinte. Fizeram um pacto, desafiando Elias, só que eles não estavam desafiando Elias, estavam desafiando o Senhor Deus dos exércitos, estavam desafiando aquele que criou tudo, que deu a vida para eles também. Como alguém ousa desafiar aquele que deu a vida, aquele que deu tudo, o ar e a respiração para nós? Aleluia, 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 glória a Deus. E ali eles começaram a contender. Aleluia. Se verdadeiramente é o teu Deus, faça que desça fogo do céu e consuma tudo isso. Aleluia. Elias foi valente. Aleluia. Não se temeu na base. Aleluia. Não se acovardou. Pelo contrário. Aleluia. Zombou daqueles que estavam perante Baal. Porque ele sabia, ele tinha certeza no seu coração que o Deus que estava com ele era o verdadeiro, era o seu Senhor, e ele queria operar perante ele, não somente ele.
Glória a Deus, aleluia. E ali eles começaram então a trazer baldes de água. Aleluia. Elias falou: então vamos fazer o seguinte: trazeis aqui baldes com água e molhe toda esta borda. Vamos molhar aqui para ver, porque assim está muito fácil para pegar fogo. Vamos dificultar. Trazeis baldes, vamos jogar baldes aqui. E foram molhando, e chegava baldes, e chegavam mais baldes, e baldes eram lançados ali. Glória ao Senhor Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Deixe que tragam os baldes agora. Deixe que tragam a água para colocar-se ao monte agora. Porque quando a verdade for posta, fogo do céu descerá e consumirá aqueles que estão perante Baal. Aleluia. Glória a Jesus. Então trazeis a água. Pode molhar aqui. Aleluia. Joguem as águas aí que vocês acham que irá dificultar. Aleluia. E o que é água para nós, irmãos? É a palavra do Senhor. Se trouxerem a palavra do Senhor para dificultarem alguma coisa, aleluia, prestem atenção no que será falado nas palavras. Aleluia. Diz o Senhor Deus: porque eu reino e eu estou reinando. Aquilo que não ser da minha parte, eu quero que vocês prestem atenção, pois se levantará uma grande evento, uma grande guerra, e só os valentes, só os que tiverem sentimentos bons, os que tiverem sentimentos vindo da minha parte prevalecerão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Eram 400 contra 1, aleluia. E quem estava certo? Eram os 400 que estavam adorando os deuses estranhos? Ou era aqueles que estavam com o Senhor? Aleluia. Olha a quantidade pequena que estamos aqui comparada a tudo aquilo lá fora. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Mais vale o pouco com o Senhor do que o muito sem o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. E ali foi lançada a água. A água foi colocada ali. Glória a Deus, aleluia. E quando clamarem aos deuses deles, quando clamaram a Baal, aleluia, glória a Deus, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Aleluia. Deuses não existentes, deuses que não existem, não podem fazer nada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas chegou a vez de Elias. Aleluia. Chegou a vez do varão do Senhor. Chegou a vez daquele que defendia a voz verdadeira. Glória a Deus, aleluia. E um pouco antes ele até falou para os demais: grita mais alto, vai que o teu Deus está dormindo. Glória a Deus, aleluia. Elias tinha a autoridade do Senhor para fazer isso que ele fez naquele dia, aleluia. Só que o Senhor pede para nós o contrário agora, aleluia. Não vamos gritar e não precisamos gritar mais alto do que aqueles que estão lá, aleluia, aleluia. Não precisa gritar, o silêncio falará por nós, o silêncio falará por vocês, aleluia, porque quem vai aparecer depois é o fogo do Senhor. Sou eu, diz Deus, aleluia. Sou eu que vou colocar os meus filhos por cima. Sou eu que vou desvendar todos os mistérios que estão para ser desvendados, pois a verdade sempre prevalecerá. Aleluia, glória a Deus. Eu não habito em mentiras, eu não habito em falsidade e nem em fingimentos. Aleluia, eis que eu virei sem demora e colocarei a verdade por cima de todos. Aleluia, glória ao Senhor Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas meu filho já instruiu a todos, aleluia. Sigam as instruções de meu filho, diz Deus, aleluia. E não se distraiam, não se distraiam, mas fiquem quietos, pois o vendaval já chegou, e como uma pipa que dá-se muita corda e que dá-se muita linha, quanto mais linha se solta, mais alto ela voa. Só que quando o vento bate, a linha às vezes você não segura e ela voa, e aquela pipa escapa da tua mão. Aleluia, glória a Jesus. E o vento já está posto, e o vento já está batendo, aleluia, glória a Jesus. Se você não estar firme, aleluia, quem está de pé, olhe para que não caia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Novamente o Senhor vem nos dizer: quem está de pé, olhe para que não caia.
Glória a Deus, aleluia. Muitas coisas acontecerão, muitas coisas sobrevirão, aleluia. Mas quem estiver comigo, diz Deus, aleluia. Quem estiver com meu filho, aleluia, não será enganado, aleluia. Mas verá a verdade, verá toda a verdade e a pureza de sentimento prevalecer. Pois esta obra é de amor, o meu filho vos chamou por amor. Não foi para um ser maior que o outro, não foi para um prevalecer mais que o outro, aleluia. Mas tudo que meu filho está fazendo por vocês, um a um, é por amor, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se nós soubéssemos quão grande é o amor do Senhor Jesus por nós, aleluia, é muito grande, aleluia, é muito grande o amor do Senhor para com nós, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Não nos desviemos para um lado nem para o outro, mas foquemos no nosso Senhor, aleluia. Está chegado o momento que está descendo águas aqui. Estou começando a deixar cair as águas aqui sobre os vasos, sobre os montes, sobre as brasas, aleluia. E vai se juntar água em cima de água, água e mais águas. E quando vocês falarem, já está molhado bastante, não tem mais o que fazer, aleluia. Diz Deus, aleluia, eu aparecerei e queimarei com meu fogo aqueles que não me serviram, aqueles que não fizeram a minha vontade, eu queimarei e farei com todos voltem ao pó, aleluia, glória a Deus, aleluia, deixeis que cair a água, glória a Jesus, aleluia, pois o meu fogo prevalecerá, eu sou Deus dos exércitos, diz o Senhor Deus aqui. Aleluia, aleluia. E com a obra do meu filho ninguém mexe. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o Senhor. Eu não tolero mexerem com o sentimento do meu filho. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bendito Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Bendito Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, tudo isto é necessário. Aleluia. Aleluia. Tudo isto é necessário para que lá na frente nós estejamos mais fortes, mais preparados. Aleluia. Glória a Jesus. Mais perto de mim, diz o Senhor Jesus agora. Mais perto de mim, porque eu quero todos perto de mim. E o Pai já tem acolhido e inclinado os ouvidos para vós. Pois quem está comigo também está com o Pai. E o Pai só quer fazer a vontade de nós, ouvindo, intercedendo por mim, diz o Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Eu já havia falado para vós um tempo que do jeito que o ano começou, ele não iria terminar, aleluia, e eis que estamos passando por meio da tempestade, estamos passando por meio do vento, da ventania, aleluia, mas ainda bem que vem o terremoto, aleluia, ainda bem que vem a tempestade, mas te diz o Senhor, aleluia, aleluia, como eu falei para Elias, eu não estava na tempestade, eu não estava no terremoto e também não estava no fogo, aleluia. Mas quando ouvirdes a minha voz, mansa e suave, glória a Deus, todos saberão que é o Senhor Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Então esperem, porque nada nesta obra fica encoberto, nada que é do Senhor Jesus fique encoberto, porque Ele dispensa para todos. Então fiquemos firmes,
pois até o final do ano teremos grandes surpresas. E o nosso mestre nos promete: quem ficar comigo não irá se arrepender. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas a vitória é grande, pois a machucadura será grande, mas a sua vitória será maior ainda. Glória a Jesus, aleluia. Esta é a palavra. Deus seja louvado.